Esse tipo de cenário, todo rabiscado que a gente fez aqui. Por exemplo, os pesquisadores acreditavam que a menor partícula que existia era o átomo. Só que antes do átomo, sabe-se lá o que eles entendiam que era a menor partícula, talvez um grão de areia. Depois que Galileu inventou a luneta lá, alguém resolveu inverter aquilo e aumentar por aqui. Aí foi descobrindo que além do grão de areia tinha partícula de pó, poeira. Mas o que será que tem mais? Tem quietação dentro, né? O que será que tem mais por trás? Foram aumentando o que era pequeno. Bom, então eles acreditavam que o átomo era a menor partícula e que dentro dele tudo era concreto, tudo era maciço, sólido. Outro dedo não, porque eles foram descobrindo melhores microscópios, foram ampliando o átomo e descobriram que dentro do átomo tinha outras estruturas. Aí chegam os elétrons, os prótons, aí tem os quarks, aí tem outros nomes aí que se a gente for falar, até mandaram para mim um material lá, né, do diamante, que tem o fômos. Então, são terminologias bonitas aí para enriquecer. Então, eles chegaram lá no átomo, a partícula do átomo, lá, aquele símbolo bonito, né? E foram aumentando, aumentando. Chegaram lá, depois que descobriram que não tinha nada, descobriram que tinha. Era uma matéria. Era matéria. E essa matéria é energia. A energia, dizia Einstein, né? Da matéria é energia condensada. Energia é matéria sublimada. Então, eles pegaram e descobriram que dentro do átomo a energia não é algo sólido. Então vamos começar a pensar o seguinte: nós somos feitos de átomos. Então se você me dá um tapão na cara, vai doer. Mas não é algo sólido. Então pera lá, como é que lá no Quem Somos Nós vai dar uma explicada nisso? Que eu posso estar aqui e posso não estar aqui. Nós tivemos uma aula agora recentemente de yoga, em que a orientadora falava que nós estávamos no chão, mas não existia contato com o chão. Eu não sei se essa era a ideia da aula, mas era exatamente isso. Então, atomicamente nós estamos vibrando ali. Então não tinha como ter contato sólido com o chão. Agora está aqui, vocês estão escutando o que eu estou pisando. Então é o átomo do chão como é o átomo. Então nós somos iguais. Atomicamente eu sou igual a essa mesa, essa caixa de som, essa caneta, essa cadeira, essa filmadora. Entende? Consegue alcançar isso aí? Aí o que eles pegaram? Pegaram uma partícula de DNA. Pegaram lá um pedacinho de uma pessoa que se voluntariou para fazer um teste e fizeram uma opressão, fizeram uma experiência emocional com o voluntário e verificaram a reação do DNA dessa pessoa. Então, se essa pessoa se sentiu triste, imediatamente o DNA dessa pessoa também reagia, mudava, alterava. Se essa pessoa ficava alegre ou contente com alguma imagem, alguma leitura, alguma coisa que a experiência colocava para ela, imediatamente o DNA dessa pessoa que estava separado do corpo dela também reagia. Aí eles não ficaram contentes, pegaram e colocaram o DNA dessa pessoa numa outra sala, fecharam a sala e fizeram a mesma experiência, com 2 observadores, com os aparelhos ligados, instalados. E perceberam que simultaneamente as mesmas reações continuavam ocorrendo. Bom, para a gente ser sucinto aqui, eles pararam a experiência a 80 km de distância. E continuava tendo a mesma reação do DNA. A molécula, o átomo, continuava vibrando de acordo com a reação de quem pertencia. O elemento denso vai se agregar à pessoa por vibração. Porque a pessoa vibra nessa faixa, então o elemento denso também vem nessa faixa. Se a pessoa tem uma compreensão, ela apreende uma informação que é diferente de aprender, ela transcende uma oitava, muda de dimensão, faixa vibracional, esse elemento denso vai continuar aqui. Aí entra a pergunta que as pessoas sempre me fazem: eu renunciei a um elemento denso, ou fiz um resgate, mas semana que vem a coisa continua do mesmo jeito. Então tudo isso que você está falando é balela, não passa de uma mentira. Eu vou falar assim para a pessoa: como é que ficou o seu estado emocional no decorrer desse interstício? Ah, fulano falou comigo, eu me senti mal, então não consegui realizar algumas coisas, eu passei estranho e tal. Pois então você abriu de novo a porta e você entrou naquela frequência. Essas frequências continuam lá. Continuam lá. O som desse pin continua lá, reverberando, naquela escala, naquela nota. A minha voz, o meu timbre de voz continua reverberando no mesmo tom. O elemento denso também. Compete a quem sair daqui? Dos infernos atômicos.
densos ao elemento denso? Ou ao indivíduo que se propõe a sair adiante, com gana, com vontade? As pessoas estão com abulia. Elas estão em estado abúlico. Alguém sabe o que é isso? É falta de vontade. Ausência, perda da vontade. Quando elas têm vontade de sair adiante e continuar um trabalho, de investigar, nem que seja para refutar esse trabalho, para querer provar que esse trabalho não presta, ela precisa ter vontade de sair adiante. Então ela tem que insistir. Se ela não insistir, é aquilo que eu falei no começo, ela não pode falar nem que é bom, nem que é ruim. Ela tem que calar. Como é que foi aquele filme? Paguei para ir no cinema, é caro, paga estacionamento hoje, tem lá aquela galeria lá que eles falam lá, cinema, auditório, tem uns nomes lá que eles usam. Você assiste hoje com 3D, som alto, pipe, não sei das quantas que envolve, tal, caixa acústica e tal. Aí chega na metade do filme, eu saio do cinema, vou lá, meus amigos falam, aquele filme não presta, não vão assistir, eu gastei o meu dinheiro. Hoje as pessoas vão assistir um filme, ou ler um livro através da crítica que sai nas revistas. Aí aquele crítico tal foi lá, assistiu, na prévia, na seletiva, e ele fala lá, se o filme, o diretor cometeu um equívoco absurdo, que a trilha sonora, não sei das quantas, a fotografia é a única coisa que salva, o cara nem vai assistir. Então ele perde a oportunidade de viver. E aí, doravante, ele tem que andar calado. Calado. Porque ele não pode falar, ele não viveu, ele não teve experiência. Por isso que todos nós somos conectados, no tempo e no espaço, com os nossos registros, nossas memórias celulares, atômicas que precisam ser limpas para que desprendemos dessa estrutura densa e escura que nos prende e torne nossa liberdade. Até escrevi isso aqui e achei isso aqui novo. Agora, volto aqui. Não é só as coisas ruins que nós vamos limpar, também as coisas boas. Vamos quebrar conceito? Um elemental não está puro, não é essência. Se ele for com tudo que é bom dentro, ele não está puro. Então aquele momento de afetividade que você teve com o pai, com a esposa, com aquele cachorrinho bonitinho, lá atrás aquela paixão, aquele amor principesco, também não tem que ser limpado. Você vai limpar o seu nome, vai esquecer quem você é. Vai ser nada. Puro, cristalino. Lembra quando eu mostrei a bolinha? Só um instantinho. Lembra quando eu mostrei a bolinha? Eu falei para vocês, tem uma mácula aqui, que a intuição precisa ver, porque se essa mácula voltar, ela volta com as impressões psicológicas, emocionalmente atreladas novamente ao ser. Mesmo cristificado. Cristifica, ela vai lá com uma impureza. Às vezes na cristificação, quem está com a intuição, ela para a cristificação, ela percebe, não está indo. Não está indo. Tem algum, não sei o que é, mas tem alguma coisa. Então vamos verificar para cima, para baixo, para frente, para trás, os lados. Tem lá. Aí, algumas pessoas que vêm, tem a visão desperta, eu estou vendo um gancho que está prendendo lá naquele registro. Outros falam, estou vendo uma corrente, estou sentindo um peso, uma mancha, sabe? É um jeito que as pessoas têm para ver. É o jeito da habilidade dela trabalhar. Então lá elas vão verificar o que está aprendendo. O que está aprendendo? O que é? Já limpei isso, já limpamos aquilo, já limpei a angústia, já limpei a mágoa, já limpei o rancor, já limpei os códigos morais lá dos samurais. O que é que está errado? O que é que está errado? Apego. Apego. A quê? Aí entra a pergunta, porque a psique quer entender. Apego a quê? O dinheiro já acabamos, já a propriedade, eu era dono de propriedades, já acabou também. A mulher, já foi. Apego a quê? Aí os caras que estão verificando o resgate, a pessoa que está vivendo, eu não posso acreditar que isso está me segurando para a critificação. O que é? Ao meu passarinho. Aí chora. Chora. Porque é apego. O pai brigou, o irmão brigou, a mãe brigou, o passarinho nunca brigou. Ele tratou do passarinho. O passarinho cantava para ele toda manhã. Era lindo. Trazia alegria para ele. E aí o cara não quer desapegar daquilo. Aí vem o ruim. Na hora de cristificar.
Vem um negócio, não quero. Isso é bom dentro de mim, não quero. Aí você vai tirar na unha? Não. Você quer viver com isso? Não estou preparado ainda. Preciso interiorizar melhor, refletir melhor sobre isso, para resgatar essa parte. Tudo bem. É preciso respeitar isso. A pessoa para a qualquer momento. Vai para casa, vai passear, até que aquilo começa a ser refletido dentro dela. Ela vai avaliando. Caramba, é um passarinho, ele já nem está mais aqui, ela lá na Idade Média que eu estava. Foi lindo aquilo que eu vivi. Desfruta daquilo, guarda dentro de você. O registro está lá. O registro não vai apagar. Esse registro não vai apagar. Ele está lá. A hora que você quiser, você volta nele e revive. Só que tem vários jeitos. Você pode viver se identificando ou assistir. Porque nós estamos vivendo a promoção. Promoção da semana. Tá 50% limpo, já pode ir embora para outro lugar aí para se resolver melhor. Sabe? Antigamente não, era 50 anos trabalhando sobre um elemento denso, para voltar em outra existência, para trabalhar outro elemento denso, para voltar, sabe? Hoje não. Eles estão botando lá um tipo de um aspirador de pó gigante assim, ó. Ele faz, mete a mão no peito assim, pá, fica de lado aí. Eu quero entender, você cala a tua boca, agora estou limpando. Tchau! Suga tudo aquilo ali. Aí eu lembro uma vez que eu estava na casa de um amigo, tá lá no Machu Picchu agora. E eu comecei, né, investigador, bonito, né? Olha, mas por que esse aqui está desse jeito? Essa parte é minha, essa parte não é minha. E está atrelado aqui. Aí o senhor virou e falou assim, cala a boca! Rápido, duro assim comigo, né? Tem uns que é macio, eu tenho que ser mais duro, né? Aí eu fiz assim, quieto, rapaz! Você não pediu para limpar? Está autorizado, não estamos limpando. Não importa, depois você vê. Aí eu fiquei quietinho, tremi assim. Fiquei só assistindo, fiquei 15, 20 minutos limpando. Foi por atacado. Isso aqui limpa por atacado. Sai aranha, sai escorpião, sai cobra, lagarto, sai as calças assim de dentro. Eu não quero nem saber mais o que é. Quando eles falaram para mim, vai limpa tudo isso aí, deixa. Então essa é a promoção. Essa é a promoção. Tem coisa que eu não entendi até hoje, mas faltou livre. Não importa. Eu estou livre. Precisa de um ultra mega para você. O registro acástico da natureza é esse registro aqui, ó, que a gente vive, é o nosso DNA. Né? Lembra aquele que a gente estava vendo lá? Aquelas esferas do DNA que a gente estava falando ontem? Então esse aqui, ó, é um registro. Cada molécula do DNA, ele tem um botãozinho de liga e desliga. On, off. Né? Então às vezes a pessoa está lá e fala assim, por que eu não consigo fazer cálculo de matemática? Está desligado dentro dela o lado matemático. Talvez porque ela não experimentou, para que ela já experimentou não precisa mais para essa existência. Então entra lá dentro do registro, liga aquele botão, o painel começa a funcionar e a pessoa começa a assimilar com mais facilidade no seu dia a dia os cálculos matemáticos. Ou então eu não consigo ler um livro filosófico, não entendo lufas daquilo lá. Liga lá o quadro do geral de energia e começa a funcionar. É o DNA. Só que há necessidade de saber o que você está ligando e o que você está desligando. Se de repente você desliga a função do olho lá, pronto. E aí? Toca correr ligado no escuro, né? Olha esse, não é. Há que saber. Se vocês têm a percepção interna, o ser vai indicar para vocês qual é a urgência de vocês. Não se preocupe com coisas que a gente está na promoção mesmo. Né? O ser vai indicar para vocês qual é a urgência no momento. Então, é aquilo que eu estava falando da mulher lá que estava brigando com o marido, no fim das contas era o cachorrinho do afilhado. Lembra? A urgência era o afilhado, não era o marido. Atento, voltem-se sempre ao ser. Porque o ego ele quer programar o elemental. Bom, para isso nós temos as ferramentas, a renúncia, o perdão, a confissão, o resgate, para auxiliar todo esse processo de compreensão que a gente está vivendo. Agora eu vou passar um filminho para vocês, certo?
tem alguma coisa ali embaixo. É o Gollum. Gollum? Está nos seguindo há 3 dias. Escapou das masmorras de Barad-dûr? Escapou ou foi libertado? Ele odeia e ama o anel, assim como odeia e ama a si mesmo. Nunca se libertará de sua necessidade do anel. É uma pena que Bilbo não tenha se livrado dele quando teve a chance. Pena? Foi a pena que segurou a mão de Bilbo. Muitos que vivem merecem morrer. E alguns que morrem merecem viver. Pode resolver essa situação, Frodo? Não seja tão apressado em julgar os outros. Nem os mais sábios conseguem ver o quadro todo. Meu coração me diz que Gollum ainda tem um papel a cumprir para o bem e para o mal, antes do final da história. A piedade de Bilbo pode governar o destino de muitos. Queria que o anel nunca tivesse sido dado a mim. E que nada disso tivesse acontecido. Assim como todos os que testemunham tempos como este, mas não cabe a eles decidir. O que nos cabe é decidir o que fazer com o tempo que nos é dado. Há outras forças em andamento neste mundo, além da força do mal. Bilbo estava destinado a encontrar o anel. E assim, você também estava destinado a tê-lo. E este é um pensamento encorajador. Ah, é por ali. Vocês percebem que Frodo, no primeiro momento, ele está perspassado de uma emoção. Que emoção seria essa? Medo? Teve raiva. Raiva. Que mais fundo que raiva? Mais que raiva? Ódio. Ódio. Por que o tio dele não matou essa criatura? Porque essa criatura foi responsável por um monte de coisa que vai acontecer depois. Inclusive o anel ter ficado na mão dele. Certo? E é o pepino, porque ele podia estar lá, vivendo a vida que ele estava vivendo, naquele condado e tal. E onde ele estava? Nas cavernas. Goblins, orcs, urucais, capetada, demônio. Minha mulher vai ficar doida, falei capetada. Compreende? Aí, como o Frodo foi escolhido por Gandalf, que é um mago, Frodo não é um qualquer, não é um Zé Ruela qualquer. Ele é um cara que tem uma estrutura por dentro, que vai ser forjado no curso dessa jornada. A hora que Gandalf, que é o mestre, que é o superior dele ali, fala com ele, ele muda. Ele entra na humildade e percebe que ele realmente não estava sendo adequado com aquele sentimento. E muda. Então ele vai fazer outra pergunta. Quem dá uma lição de humildade é Gandalf, ao falar que nem os grandes conseguem convencer o todo. Então, se alguém deposita na minha pessoa, em algum determinado momento, como caminho para solucionar algum problema, estão profundamente equivocados. Porque se um cara da majestade de Gandalf fala que nem os grandes sabem do que é o quadro inteiro, que sabe, oxalá que eu soubesse. Depois, ele entra nesse diálogo que você colocou. O que eu vou fazer? Não nos compete fazer ou deixar de fazer. Com o tempo que nos é dado, sim, pela inteligência para fazer. Porque os tempos são difíceis. Então a era média lá não sei quanto, da terceira era média. Né? Já tinha se passado 9 mil anos, se não me engano, na trilogia do Tolkien. Só os elfos sabiam de coisas que tinham acontecido, eles eram imortais. E os elfos estavam saindo da Terra-média, eles iam partir para outro lugar, que era o nirvana deles. E Gandalf fala para ele assim: há que saber o que fazer com o tempo que nos é dado. Mas, se o anel for parar na sua mão, isso pode ser algo muito interessante, algo muito bom. Então trabalhe com alegria. Trabalhe com alegria. Ele ia passar pelo caos, ele ia passar pelos infernos.
Tem hora que ele fala, vou sozinho. E o Sam vem e fala, não, eu vou com você. E ele fala, obrigado. Fico feliz que você está aqui. E ó, depois disso aqui, Gandalf baixa para os infernos de Gandalf. E Frodo nunca mais sabe dele. Porque a sociedade se desfaz. Na segunda parte do filme, eles estão, só os outros se encontram com Gandalf o Branco, que ele transcende, ele enfrenta lá aquele demônio interno dele, Balrog. E aí o Frodo já está lá no meio dos infernos pessoais dele, só ele e o Sam. Para ele, todo mundo morreu, Gandalf morreu, foi largado a Deus dará e tudo mais. Está só os dois ali, ele desiste, ele não desiste, com o anel, tira o anel. Até que a hora que eles cumprem a função deles, vem as águias. Ele os resgata. Compreende isso? Então a gente tira da literatura, por exemplo, de um autor como Sir John Ronald Reuel Tolkien, algo para que nós possamos aprender. Aí vem os diretores do filme, que nós apresentamos no começo, tentam colocar isso de uma maneira que a gente possa compreender melhor. Esse filme foi tentado fazer várias vezes antes, mas não tinha tecnologia suficiente para demonstrar o que eles queriam através da literatura na telona, na pantalla. Não é? Então não foi permitido fazer, porque não ia alcançar. Muita geração perdeu isso aí, não tem a oportunidade de ver. Só pode debruçar nos livros, são os taludes que estão fazendo. Aí tem ainda o Hobbit, Silmarillion, eu não vou entrar nisso, eu sou apaixonado por essas coisas. Fico perdendo o nosso tempo, sabe? Muito bem. Visto essa maravilha que foi esse trecho, né? Quem quiser depois pode assistir o filme e ver com mais calma. Talvez o legendado dê alguma diferença em algumas palavras do dublado, né? Porque a gente sabe que existe uma liberdade de expressão em cima disso aí. Mas como eu estava adiantando para vocês, a ansiedade é uma emoção que ela coíbe a intuição, e especialmente a projeção astral. Quando o cara começa a fazer curso de projeção astral, para sair do fora do corpo, a ansiedade é a primeira coisa que atrapalha. Por quê? Um dos primeiros sentimentos quando a pessoa vai se projetar é um formigamento. Ela sente um comichão, um formigamento, um adormecimento no corpo. E se ela sabe que aquele é o sintoma para sair adiante, o reflexo, o sinal para sair adiante, ela, ai que bom, vou sair, tio! Para tudo. Caramba, começa do zero, aí vai tentar a noite inteira e não consegue mais. Então, faça um pouquinho de respiração que vai melhorar, vai estabilizar os seus batimentos cardíacos, essa angústia, esse ruim que tem dentro. Vai estabilizando, aí vai melhorando, aí melhora mais um pouco, aí pode sair adiante. Muito bem. Eu vou começar a explicar o que seria um resgate através de um exemplo. Tá bem? Pode ser que eu vá um pouco para lá, pode ser que eu vá um pouco para cá. Nós vamos ver, conforme a coisa for rolando, nós vamos seguir o caminho. Então vamos lá. A pessoa descobriu um problema com relacionamento afetivo, um problema de ordem pessoal com alguém, um profissional do trabalho, um colega, um parente, um cônjuge, alguma inquietação que a incomoda de maneira desagradável. Eu acho que não tem incomoda de maneira agradável, né? Então, essa pessoa precisa resolver aquilo ali, mas ela tem a liberdade de querer ou não resolver aquilo ali. Bem, então vamos pensar assim. A pessoa faz uma sociedade, uma empresa, está tudo às mil maravilhas. Havia um jogo de interesses por trás. Você me oferece isso e eu te ofereço aquilo. Há um interesse. As amizades são assim. Amigos verdadeiros são difíceis de encontrar, né? Então, geralmente, fala assim, o meu amigo, mas é porque ele tem um computador tal que eu não tenho e eu tenho uma habilidade que ele não tem, então nós estamos toda hora, né, conversando e trocando. Mas isso aí, na verdade, é uma troca, né? A amizade verdadeira é aquela do cara que eu citei, do canarinho, né? Do passarinho lá. Uma amizade que não espera nada em troca. Tem até uma máxima religiosa que diz assim,
Não permita que a sua mão esquerda veja o que a sua mão direita faz. Isso é um implante também, né? Porque daí o cara não consegue sair adiante, porque, quer dizer... Então sejam puros nas suas atitudes, nos seus atos. Mas são paralelos. A sociedade vai muito bem até um determinado momento. Chega lá na frente e começa a dar um probleminha. Seja de ordem financeira, seja de condutas, de atendimento, porque você atendeu o cliente de um jeito que eu não concordo, e você é fornecedor assim, você não veio trabalhar nesse horário, eu venho, eu vou ao chão, você não vai aparecer um pepino. Bom, nós estamos até falando disso recentemente, né? Essa pessoa vai ser um espelho da outra, que vai refletir para esta pessoa o que ela precisa resolver. Se é bom ou ruim, não sei. Se essa pessoa está num trabalho de se autorresolver, ela é a responsável de ir atrás. E não essa, que é mera e simplesmente um espelho, que está cumprindo uma função do ser, para ajudar essa. Então, vai chegar um momento que essa pessoa aqui vai se tornar insuportável para esta daqui. Eu não posso ver Beltrano, eu não posso ver Cicrana. Me dá um ruim, me dá um troço, tenho vontade de, sei lá, sabe? Eu passo mal, ela me humilha, ela me degrada, eu tenho raiva, eu tenho ódio, sabe? Tem esses sentimentos gostosos, maravilhosos, que nos afloram a pele, né? A pessoa começa a suar mal, ela dá tremedeira, a boca seca. Isso está bem? Não está bem, isso não está adequado para essa pessoa. Se ela despertar a consciência e querer se resolver, muito bom, muito bom. Mas o que ela vai fazer? Então ela tem lá a renúncia, o perdão, já confessou, isso aqui não vai resolver, confissão não é o caso, mas o elemento Deus que ela renunciou saiu, esse outro saiu, mas a atitude continua, o cenário continua. Então o que ela faz? Eu preciso saber a origem disso aqui. O que é que essa pessoa faz, a conduta que ela tem que me incomoda profundamente? Qual é a postura que ela tem que me incomoda? Que eu falo, caramba, mas como que essa pessoa não se toca e continua fazendo assim, sendo assim? Tipo assim, veste uma roupa que não compete a ética e a moral dentro do conceito que essa pessoa tem. Ou é muito espalhafatosa, né? Espetaculosa, sei lá, ou então é uma preguiçosa, não vai ao chão, vai tudo mulambenta, xixelenta. Né? Qualquer coisa que a conduta que essa pessoa tenha é o reflexo que tem dentro de você, dentro de mim, que eu necessariamente tenho que trabalhar. Olha onde eu vou chegar. Aí a pessoa vai lá, senta e fala, o que essa pessoa faz que eu não gosto? Encontra tudo isso que eu já citei para a gente saber. Bom, o que eu vou fazer agora? Eu sei que isso está dentro do meu universo. Em algum lugar, nesta existência, eu atuo tal qual o meu espelho. Talvez não no mesmo ambiente, talvez não na mesma frequência, na mesma intensidade, do mesmo tamanho. Porque quanto maior é o cenário aqui, maior é o ser que está gritando para você, acorda. É lá, porque se fosse pequenininho, eu já percebi, não vai para o próximo, está ficando grande porque não está vendo, ou eu não quero chegar. Mas vamos partir do princípio, como nós que todos temos interesse em resolver, querer resolver, certo? Bom, então vamos lá. Dá um exemplo do que eu falei aqui, que essa pessoa gritante faz. Vamos dar um exemplo, uma conduta, uma postura. Fale para mim. Falar alto. Muito bem. Então suponha que essa pessoa fala alto e essa aqui se incomoda profundamente com ela. Em determinados momentos ela fala alto e outros não. Onde é que eu falo alto? Aqui? Tem que gritar, né? Onde é que eu falo alto? O primeiro lugar que eu tenho que ver é lá no mesmo ambiente. Ainda partir do exemplo da sociedade, certo? O primeiro lugar que eu tenho que ver é lá. Seja sincero com vocês. Porque vocês não vão enganar a mim, nem a ele, nem ao vizinho, nem o terapeuta. Vocês vão enganar a vocês mesmos. A liberdade de atuação começa aí. Então seja sincero com vocês.
Porque eu não vou estar dentro de vocês para falar, olha, lá no trabalho não é ou é. Então você mesmo avalia lá. Por isso que é a liberdade de atuação. Eu já olhei tudo lá dentro do meu trabalho, dentro do seu mundo secreto. Eu já olhei lá tudo. Eu não consigo enxergar em nenhum momento lá onde eu falo alto, porque isso é muito gritante dentro de mim. Onde que é que eu falo alto? Então já saiu, esse já verificou, vamos partir para o próximo. Lá na fila do supermercado, lá no banco, no ponto de ônibus, em casa, na escola, onde? 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 Na reuniãozinha do bar, no happy hour. Lá eu falo alto, naquela mesinha, eu sou o centro das atenções. Eu sou o balacobaco, eu sou o egocentrista, egoísta. Já dizia Raul Seixas, egoísta, eu sou egoísta. Então naquela mesinha lá, todo mundo tenta falar, não, bebe outra. Aí toma-se um choque de consciência e percebe com a alegria, solta rojões de felicidade que descobriu onde é que atua. Bom, como eu estava adiantando para vocês, a magia da filmagem já é no nosso lado, né? A pessoa precisa ficar feliz. Ela deve, é um direito que ela tem de ficar feliz ao descobrir uma estrutura dessa como espelho. A maioria das pessoas ficam tristes, entram em depressão. Por isso que nós estamos trazendo uma nova pauta. Alegria no trabalho. Sejam felizes ao descobrir isso aqui. Poxa, que legal, que bacana. Agora tem seara para trabalhar. Eu tenho ambiente, material para eu trabalhar, para eu me resolver. Eu não vou resolver a vida desse cara, escrever uma carta anônima para ele. Olha, senhor, a sua fala é de tom inapropriado na atividade laboral. Observe, se atento, e aí você se outorga o direito de ser o paladino dos que falam baixo. É ego atuando. Vou pegar todos os egos? Não. Vai, pega o ego que se apresenta. O ser vai trazer a urgência. Lembra que eu falei no primeiro módulo? Foco. Foco. Tem hora que os egos vão começar a fazer fila, os defeitos, os elementos deles vão começar a fazer fila. Eu, primeiro eu quero. Só agora, eles querem ser primeiro que você resolver. E a pessoa fica doida. Pera, mas veio isso. A gente faz acompanhamento, a gente vê essa angústia dentro das pessoas. Eu estou vendo esse problema. Não, mas esse aqui está lá. Se eu estou acompanhando, se é eu que estou acompanhando, eu falo, foco. Acerta a sua compreensão. Você viu esse, registra aí para um outro momento. Foco nesse. Tá bom. Aí a pessoa respira um pouquinho melhor, vamos manter esse aqui. Porque ela vai ficando desesperada, ela vai vendo, tomando uma consciência que existe muita coisa para resolver. Calma. Lembre-se da promoção, 50%. Vamos pagar que as coisas se resolvem. Ouçam o ser, depois a humildade do ser, o ser vai indicar para você qual é o ego, o defeito, o elemento denso que você precisa resolver primeiro. Então já foi o que ele ali. Bom, aí nós vamos fazer o resgate. Essa pessoa sentou lá, ela vai intuir, além do tempo e do espaço, a origem de quando esses dois se pegaram em um outro momento. Porque esse cara aqui não é possível, eu vivo me pegando com ele. Onde é, quando é que nós, em algum outro momento, estivemos juntos? Eu perguntei para uma pessoa aqui que eu já conhecia você, né? Falei assim, olha, eu te conheço em algum lugar, não sei de onde. Vai saber, né? Se foi de onde a gente deduziu ou se foi de outro lugar. Tecnicamente, não estou me aprofundando nisso, mas tecnicamente todos que aqui estão e que estão nos assistindo já estivemos juntos. Então, nós estamos fazendo um resgate. Certo? Essa é uma das minhas missões. Então o cidadão vai lá com a intuição, ele acha o seu cantinho secreto. Tá bem? Aí ele senta, a primeira coisa que ele vai fazer, é o primeiro resgate da vida dele, ele nunca fez, ele recebeu a informação, fala, agora é da minha verdade, vamos ver. Então ele senta lá e começa a sentir, o que eu estou sentindo? Faça as perguntas racionais, lógicas, objetivas mesmo. Foi nesta existência que eu tive algum perrengue com ele? Então vamos ver. Vamos supor que essa pessoa tenha 40 anos de idade. Tá? Foi nesta existência que eu tive algum perrengue com ele. Vamos pensar quando eu tinha meus 30 anos. É uma coisa lógica, você sabe, está na sua memória aqui. Não, eu fui conhecer depois, tal, né? Vamos insistir. Será que foi quando eu tinha 18 anos? Nesta existência? O lógico, o racional já descartou, mas você está insistindo. Vai eliminar. Será que foi quando eu tinha 15, 16 anos? Não é. O ser está só esperando. Né?
Vai. Vamos ver, vai. Eu tenho eternidade para te esperar. Vai. Então tá, eu quero aprender. Eu sou livre para aprender. É, vai. Será que quando eu estava com 5 aninhos? Não é? Será que quando eu estava no ventre da minha mãe, de repente a minha mãe, eu senti uma emoção e tal? Minha mãe teve cenários em que a mãe teve casa com uma pessoa, que era mais velha. E o filho estava na barriga, então a emoção fica. Mas não é o caso. Então vamos voltar para trás, antes da gravidez da mãe, antes do útero, numa outra existência, num outro período de tempo e espaço aqui e agora. Uma pessoa está na casa dela, ou lá no cantinho dela, dependendo da habilidade que ela tem para fazer, viajando com a intuição, conscientemente, no tempo e no espaço. Então ela já voltou no passado, 30, 40 anos no passado, seguindo a sua intuição. Ela vai viajando. Aí vai aparecer dúvida, será? Isso está parecendo uma mentira, uma balela, põe isso de lado. Isso é outro ego que não quer que você continue o trabalho. Deixa ele de lado. Quer. Se vocês sentirem que veio uma estrutura que atucana vocês, que a mente fica falando muito, faz igual, estava até falando com uma pessoa aqui, faz igual aquele desenho do Goku. O Goku, ele usa o Ki, a energia dele, né? E um fogo de dentro, assim. E um campo de energia em volta de vocês, frita tudo em volta, nem pernilhão vai entrar. E aí estabiliza, porque tem todos os pesquisadores que nós já mostramos que nem vê, às vezes ele chega pertinho assim, o campo áurico, o eletromagnético dele, e faça isso e vocês ficam melhor. Cria lá uma estrutura de energia em volta, melhor. Bom, aí a pessoa começa a voltar. Bom, eu tenho tantos anos, meu pai tem tantos anos, então tecnicamente ele tem que ser antes do meu pai, né? Já faz a lógica dele, deve ser isso, vai por aí, melhor. Bom, aí a pessoa não consegue se localizar, porque partiu desse momento, ela não sabe mais para onde ela vai. Então tem vários traquejos, vários macetes que você pode se situar nesse resgate, nessa viagem pretérita. Permita-se sentir no primeiro momento. Permita-se sentir. Pode ser que chegue, através da informação que o Senhor está passando para você, um local, um ambiente, que é diferente do local, um indivíduo, que pode ser homem ou mulher, uma cena, um cenário. O local é lá no Egito Antigo. Lá vem uma pirâmide, é um sinal, é uma deixa. Aí entra na cena, né? Vamos colocar o objeto junto da cena. Escrever objeto, não é nada a ver. Objeto. Certo? Então, é o primeiro sintoma, o primeiro sinal, o primeiro flash. Mas ela pode ver, por exemplo, de repente um ambiente. Então ela vê um rio, uma paisagem, neve. Ela começa a sentir. Ou então ela vê um indivíduo, ela vê um trabalhador, uma aldeia, um vilarejo que tem pessoas andando, uma mulher com uma saia bonita, um cabelo que tem tranças, ela, pelo registro que ela tem, conhecimento histórico, fala, pô, parece a Holanda, a Alemanha, alguma coisa da Europa. Já começa a se situar. Então o racional começa a entrar com o criativo junto. Lembra que eu falei para vocês? Isso é fantástico. Eu fico assim quando eu falo essas coisas. Ou então ela vê a cena. Ela vê uma cena com... Essa cena tem os objetos. Nessa cena, pode ter coisas desagradáveis. Por exemplo, ela foi lá para a Bastilha e ela está presenciando uma guilhotina cortando a cabeça do povo. Paf! Paf! Ou então ela vê uma coisa agradável. Ela vai lá e vê uma égua parindo, um potrinho. Ela está lá no rancho. E aquilo é lindo, é bacana. Foco! Sempre no foco. Senão começa a viajar na maionese. Foco! Para manter o foco, tem dois jeitos. Atentos! Tem dois jeitos. A pessoa pode fazer a viagem com os olhos fechados, porque assim ela vai sentir mais. Ou com os olhos abertos. Mas pista, de vez em quando. Vendo aquela corredora da maratona lá que nem piscava na Olimpíada, lá no pânico. Nem piscava. Por que essa diferença? Vocês experimentem qual é melhor para vocês, olho aberto ou olho fechado. A experiência que nós temos é a seguinte: olho fechado a gente entra mais profundamente no registro. Se eu não tiver o foco para eu ter consciência, direcionamento de onde eu estou, eu vou entrar no registro, e se for um registro difícil eu vou sofrer aquele cenário de novo.
Aí você está sozinho, tem que dar um jeito de cair para acordar. Se estou com o olho aberto, às vezes eu não entro na profundidade do registro, ele fica meio superficial. Então eu não consigo captar, Então, dá uma fechadinha de olho. Aí acontece alguns espetáculos, né? Alguns shows. Uma pessoa está lá fazendo resgate, às vezes sendo orientado, num grupo. Aí o condutor, o orientador. Começa a rotar, começa a chorar. Pode fazer isso? Pode. Está errado fazer isso? Não. É um jeito, mas não precisa. Porque muita gente pseudo-médium, pseudo-vidente, gosta de dar show, porque se impressiona. Jesus amado, esse cara vai encarnar a cama. Tem que ficar quietinho, você que está duvidando de mim. Nós estamos aqui para mostrar a verdade. E essa verdade são vocês que vão conseguir. Porque eu não vou estar lá perto. Compreende? Então, de repente, há sim essa simbiose do registro, principalmente quando está com o olho fechado. Isso acontece comigo. Eu procuro me controlar bastante, eu procuro me conter bastante. Então, às vezes eu estou fazendo assim, não. Eu estou vendo um caminho, a pessoa está seguindo o caminho, eu estou lá. Estou fazendo assim. Eu até viro a cabeça. Né? Eu procuro me policiar, me controlar a respeito disso. Porque às vezes as pessoas ficam emocionadas com o espetáculo que eu estou dando e perdem o fio da meada. Então eu procuro ficar mais centrado, mais equilibrado, mais do outro. Você evita essas coisas. Nada acontece. Principalmente quando quem está fazendo, quem está assessorando, acompanhando, começa a padrinhar o outro. Então esse aqui está ajudando esse. Eu vou lá e peço ajuda para o meu amigo. Falo, ó, cara, me dá uma força aí. Porque esse aqui tem uma pesada, eu não estou conseguindo ver nada. Então eu vou lá, cara, vamos lá. Às vezes a minha linguagem, a minha fala, a minha confissão fala um elemento denso que ele capta, que eu não estou conseguindo captar. O elemento já tomou conta de mim, não vejo. E aí, quem está assessorando começa a padrinhar o outro. Então filtrar algumas emoções ajuda nessa parceria. Algumas emoções pelo outro. Então às vezes o outro não sente nada, o outro aguentou o rojão tudo sozinho, depois deve ser o banheiro. Acabou tudo aqui. As tripas soltam, a urina vem, bexiga vem. Entende? Bom, mas voltando. O cara está lá, ele quer resolver o problema do espelho, fala algo. Então ele sabe que ele tem um problema com o outro em algum momento. Ele já sabe que na intuição o ser vai indicar local, ambiente, indivíduo, ou uma cena, ou um objeto. Está aí tranquilo? Quando começa a aprofundar nessa experiência, nessa viagem, nesse outro registro, nessa memória celular, que está dentro dele, não está fora, está no DNA, certo? Bom, então ele começa a se aprofundar. Ele achou lá no Egito, todo mundo gosta do Egito, né? Então vamos lá, vamos achar um cenário no Egito, que essa pessoa está lá. Então ela se vê no alto de uma muralha. E nessa muralha, ele vê pessoas. Aí começa a fazer pergunta, pera, são pessoas, que tipo de função que tem essas pessoas? Guerreiros? Então o que elas estão fazendo? Olha a cena. Não estão guerreando, estão prestes a guerrear. Certo? Aí você já começa a atropelar a intuição, porque o racional está ali na frente. Já sei, esse cara era um inimigo meu lá, soldado de outro exército, e nós vamos se pegar de tapa bordoada até eu morrer. Então eu matei ele, aí você fala, não, volta, não está bem, não está adequado. Aí a intuição começa a falar no íntimo, não é, dá um estranho, vocês vão sentir que não está bem, que não é por aí. Aí você volta na humildade, como é que é? Então, atento ao registro. Eu não mostrei nada lá na frente, eu estou mostrando aqui. Então atento ao registro. Observe, assista de camarote, é o seu registro, a oportunidade que você está tendo de ver aquilo lá. De repente você olha para o lado, você vê um comandante, um general, um major do teu exército, e você dá uma ordem para ele, ou ele te dá uma ordem, entende? E aí você fala, é aqui, a intuição faz, fecha, o resto sobra, soldado já sobra, tudo sobra, fecha. O que aconteceu? O que aconteceu? O que rolou com esse indivíduo nesse ambiente lá no Egito? Há uma voz de comando. Quem dá o comando? Pergunta.
Quem está dando a voz? Quem está dando o comando? Sou eu ou ele? Eu ou ele? Isso já vai atrelar a sociedade. Pode ser inversão ou não, o que vocês estão vivendo hoje aqui. Eu ou ele? Eu ou ele? Vai afinando. Vai afinando. Não consegui. Eu não consegui. Aí dá um desespero. Calma, tira a ansiedade, inspira de novo, o registro está lá. Acalme-se, volta novamente e olha para aquele registro. O que o senhor tem para falar? Fica quieto. Era meu irmão. Aí vem uma emoção. Se você tiver com ele fechado, dá uma abridinha, porque senão você entra. Era meu irmão. E eu gritei para ele, chamei ele de covarde. Porque ele não queria descer para lá. Eu gritei, covarde! E aí a pessoa começa a sentir o que ela fez. O irmão desce, vai combater e morre. Pronto. Aí o registro foi entendido. Por isso que aquele sócio grita comigo. Eu mandei ele para a morte. Foi um momento de inconsciência. Aí eu não estou bem resolvido, entro em uma terapia convencional, culpa, saio desse registro pior do que entrei. É ou não é? Mas, com as ferramentas que vocês têm, vocês já vão lá e fazem um auto-perdão. Se for o caso, limpa a mágoa, eu te perdoo, você me perdoa, Deus me perdoa, tem vários jeitos de fazer, e aí você vai fazer o resgate. Pega todo o cenário que vocês viveram lá. Pega todo o cenário, pega as muralhas do Egito, pega os soldados, pega as espadas, pega aquele cara que é o teu irmão, pega a tua roupa e instala a frequência violácea, instala a chama violeta, instala a luz violeta. Onde você está lá na tua casa fazendo o trabalho, instala. Quem não consegue instalar, faz aquela invocação da Mãe Divina. Depois decreta. Eu sou a chama violeta que estou em mim. Sabe? Faz aquilo lá. E aí começa a despejar tudo aquilo lá dentro. Vai trazendo, vai trazendo. Vocês vão escutar gemer, pranto e ranger de dentes. Onde vocês ouvem isso? Mas quem é que está rangendo os dentes? Quem é que está em pranto? Alguém pode dizer para mim? Isso! Que bom! É bom que vocês entendam isso. Não é essa pessoa que está sofrendo. São os elementos densos que não querem perder a barbata que eles têm. Então eles vão chorar escutando. Entende? E vocês não estão sendo cruéis com vocês, porque essa é a função deles. Esperar esse momento para sair adiante. Aí vocês vão ferver esses elementos densos. Nós chamamos de ferve. Aí sai a torre, não tinha nada a ver, os soldados não tem nada a ver, já vão saindo rápido. Eles agradecem, eles cumpriram e foram embora. Vocês vão ver depois como é que é, como vocês vão fazer, vocês vão ver. Aí você vai lá e pega traz o irmão vai purificando. Aí você fala, estou queimando meu irmão? Não, está purificando o registro daquele cenário. Aí vai purificando o irmão, purificando, mas de repente o irmão vai embora rapidinho. Caramba, não era problema com o meu irmão? Não, o problema está no teu universo. Aí você vai verificar símbolos em você. Você tinha uma farda, era um comandante de exército, de tropas. O que está atrelado a isso? Esses símbolos, status de poder. Orgulho. O orgulho de ser general, de ter o poder na mão, de mandar, de mando. Então vocês foram na origem do falar alto. Porque quem fala alto tem orgulho, que é que está aparecendo. Então, se ele é um espelho da pessoa, quem que gosta de falar alto? Lá no barzinho, lembra? A própria pessoa. E aí você vai lá na raiz, e vai eliminar. Instalada a chama violeta, vai começar a sair tudo quanto é coisa. Lembra da promoção do aparelho, do seres? Vai sair coisas. Vocês assistam aquilo lá. Sai bola, sai pedra, sai corrente, sai gosma, sai vômito, sai magia negra, sai coisa amarrada, sai bicho, sai inseto. Vocês assistem, vai vendo. Vão tomando um choque dentro de vocês. Isso está dentro de mim, por causa de um cenário só. E com alegria, porque agora está saindo de dentro de mim. Só que vocês não estão fazendo esse trabalho sozinhos. O ser
ele manda especialistas para atuar nos casos específicos. Aí sim, pode estar lá o próprio Jesus, pode estar lá Sanato Tubará, Coninho, São Germano, quem mais? Samael Alveor, que é o mestre da força, regente da era de Aquário. Compreende? E muitos outros caras, que nem aquele ser que a gente mostrou nos implantes, aquele ET, que a gente não sabe nem o nome. Aqui tem seres, tem gênios, mestres que atendem aqui a professores específicos do yoga. Tem gente que já viu, não, não é? E cada professor tem um mestre específico que vem atender. E a gente não sabe nem o nome dele. Você pode perguntar quem é você. Vocês vão falar, cala a boca agora. Mas tem um momento, ele pode falar, eu sou tal. Então estão dando assessoria, mãe divina. Essa então é fundamental, ela está a qualquer momento. Aí você olha aquela hierarquia toda, te assessorando, e você fala, é para mim tudo isso? Sim, meu filho amado, minha filha querida. Toca, toca. Começa a purificar o elemento denso, vai saindo toda aquela crencaiada que eu falei. Na visão que a gente tem, nas experiências que a gente tem, pode ser diferente para vocês, a hora que vocês experimentarem. Então, por favor, não use isso como um implante mental, tem que ser assim, tá bom? Mas no exemplo que a gente tem, ela vai subindo, uma forma, vai subindo, vai subindo. Às vezes as pessoas, quando a gente está acompanhando, eu vou falando, olha, está aqui, e vê eu olhando para cima, e elas não estão vendo nada, né? Onde? O que é que você está vendo? Ah, tá, então aí baixo um pouco a bola, porque eu entro na frequência e acabo desligando. Então ela vai subindo, conforme vai tirando a densidade, ela vai subindo. Aí onde eu falo que vai tendo as manchas, as máculas, ela vai subindo. Ela pode subir na forma humanoide, ela pode subir numa forma amorfa, numa forma de luz, de chispa, de anjo, de pomba. Vai subir do jeito que vocês acharem legal. Flor, elemental da natureza, do jeito que vier. Deixa o ser mostrar e vocês assistem. Não queira adivinhar o filme antes. Essa é a maravilha do trabalho. Se permitir ver o que tem dentro do teu próprio universo e o que ele reserva para você. É uma dádiva única e exclusivamente sua. Sua, individual. Quando chega lá em cima, do jeito que a gente vê, chega lá em cima, ele se torna o quê, Rodrigo? Lá em cima ele se torna o quê? O que mais? Luz. Essência pura, luz, o que mais? Hã? Elemental. Por que eu insisto nesse nome? Eu já falei. O elemental é puro. Certo? Mas para se tornar elemental, quando ele chegar aqui, vocês purificaram, vocês podem fazer assim, ó, para cima e para baixo. Lá embaixo está queimando tudo. Tem um troço, um monte de coisa que está queimando. Aqui lá é o lixo. É a bagagem desnecessária da viagem. Deixa queimar. Os seres, os especialistas estão cuidando daquilo lá. Você pode assistir e ver, olha que legal, está queimando tudo, bacana. Como é que está lá agora? Vamos cuidar da minha vida. Como é que está lá? Está limpo? Está limpo. As perguntas que você vai fazendo para você, para o seu ser, para você, na intuição. Está limpo? Surgiu, pintou a dúvida, atento. Porque às vezes vem uma névoa, uma nuvem cinza, e ela entra na nossa visão assim, aí você fala, putz, agora não estou vendo nada. Cria aquele campo áurico de novo, melhora a visão. Pergunta, surgiu dúvida, atento. Aí vocês vão pegar a essência, o elemental, a partícula de luz, o fóton, que está lá em cima, vocês estão olhando ele daqui. Se tem alguém acompanhando vocês, ele pode estar olhando daqui. Se tiver mais gente no grupo, que às vezes vocês querem fazer um grupo, está olhando daqui. Tinha um colega que ele via de dentro. E a gente não entendia que ele estava vendo de dentro. Então eu falo assim, mas a visão é a mesma para todo mundo? No cenário é a mesma, mas às vezes não é a mesma posição. Por isso que a senhora vê de um jeito, ela vê de outro, você vê de outro e você vê de outro. Mas o cenário é o mesmo, a estrutura é a mesma. Porque a sua habilidade, a sua percepção é distinta, particular. Lá em cima, sentiu, intuiu. Como é que está isso aqui? Olha por baixo, olha para o lado, olha por cima. Está limpo? Vai se perguntando, está limpo? Está limpo? Intui. Parece que não está limpo. Parece, tem uma mancha, tem uma mácula. Aí você se pergunta, essa mácula
essa mancha ela pode se apresentar na forma de um cabo, de uma corrente, de um gancho, de um peso, ou de uma mancha, ou apenas uma intuição, não está pronto. Não vem nenhuma visão, não está pronta ainda. Então você se pergunta, o que é que falta? O que é que falta? Nós estamos no registro do que fala alto lá no Egito. Foco. O que falta para limpar? O que falta? O que falta? Hã? Vontade e cristificação? Mas isso tem a ver com uma mancha? Tem uma manchinha lá. A vontade e cristificação tem a ver com a mancha? Eu posso cristificar quando está uma mancha? Não. Ainda não. Eu não estou com vontade e foco suficiente para perceber que existe uma mancha? Sim. Então, o que é essa mancha? A minha pergunta. Talvez eu não fui claro na hora que eu fiz a pergunta. A questão do outro elemento. Isso, tem um elemento denso aqui ainda. Tem uma estrutura densa. Qual é a estrutura densa? Se o teu ser bater a mão no teu peito e falar, não se importa com isso, desencane e ó, vai adiante, que ele limpa para você. Agora, se ele achar fundamental que você entenda, ele vai ficar quieto e vai falar, então vê o que é. Então você vai voltar e vai investigar. Como eu falei, pode ter um gancho, pode ter uma pedra, pode ter um peso, uma corrente, um grilhão. A imagem vai aparecer de maneira diversa. Pois não? Aí em cima dessa mancha você tem que produzir outro resgate para ver o que é? Não, é o mesmo resgate. O mesmo resgate. É o mesmo resgate. Você viu a mancha, Você se parou. você precisar trabalhar sobre aquele pimento que ainda estava manchando. Isso. Como é que você vai fazer? Você vai se projetar em outra cena? Não, é a mesma cena. Nós estamos no mesmo cenário. Nós estamos limpando o mesmo registro ainda do Fala Alto. Eu não dei nenhum outro exemplo ainda. Então nós estamos no mesmo cenário, no mesmo ambiente, com o mesmo indivíduo. Nós estamos limpando aquele cara que mandou o irmão para a batalha. Certo? Então ele já avaliou dentro dele que o gritar alto já foi resolvido. Então ele dá uma geral dentro dele. Ele olha, eu vi lá a essência, mas eu já limpei tudo. O que está faltando? Por que essa mancha está aqui ainda? E o Senhor não falou para ele, deixa que eu limpo. O Senhor ficou quieto. Então fala, olha, que o Senhor pode falar com cada pessoa de um jeito diferente. Então ele entende